Olá pessoal, tudo bem? Sou uma pessoa negra, um afrodescendente que nasceu e foi criado em área caipira. Isso me deu muitas qualidades, inclusive qualidades de ser multiartista. Eu aprendi com pessoas que foram descendentes de escravizados aqui em Mogi Guaçu. A minha família paterna, ela praticamente morou num quilombo que seria o que a gente conhece hoje, afastado em regiões da Amazônia ou em alguns locais aonde chegou a urbanização. Tem lá uma comunidade que descende de pessoas escravizadas, e com o tempo a urbanização chegando próximo, aquele quilombo ele virou algo dentro do urbano. Então ele não deixou de ser quilombo, porque tem descendentes, às vezes é uma família, duas famílias, ou até mais, daquelas pessoas que não aceitavam a escravização e a opção de liberdade que eles tiveram, além da carta de alforria. Não sei se você já viu uma carta de alforria. É muito complexo isso, porque em nenhum momento um professor me mostrou conhecer carta de alforria. E alforria é uma palavra que é árabe. Nesses tempos eu até fiz um vídeo aqui, expliquei como é essa questão. Tem pessoas que fala, mas não está sabendo dizer realmente o que está falando. Então, para não ficar aquele papagaio que fica só repetindo o que o dono fala, ou outra pessoa observadora começa a estimular o bicho, o pássaro a falar, eu fui estudar e achei muito interessante que alforria seria a liberdade. Então essas pessoas que foram para os quilombos não foi buscar a liberdade com carta de alforria, foram para o interior do Brasil, onde era muito difícil o acesso, e lá se estabeleceram, fizeram as suas habitações. Eles também começaram a produzir seus alimentos, seus animais, e muitos deles também faziam trocas comerciais nos povoamentos ou cidades que existiam perto deles. No meu caso, eu sei de histórias que me chegaram pela voz, pela boca dos meus anciãos, e esse pessoal trouxe para mim muitas coisas que a história não registrou. E infelizmente também no Brasil, a história da pessoa preta, negra, indígena recebe muito preconceito, recebe muito racismo estrutural. Até hoje a gente vê essas questões de tentativa de eliminação de pessoas e corpos pretos, e às vezes até fazem isso de bandeja, de repente causam até chacinas, infelizmente. E ali você vê que quem é o grupo predominante ali é das pessoas negras que são compostas por pardos e pretos. E dessa forma, gente, eu quero introduzir aqui
uma discussão que vai existir neste mês e vai ser bastante massificada aí pela mídia, não porque ela quer, mas também porque existem pessoas, grupos que lutam, né? Não são aqueles quilombolas de antigamente, mas são os de agora. E que você vai escutar a palavra consciência negra. Sim, é importante teimar em falar nisso. Não porque histéricas, não é nada disso. Necessidade da gente pensar bem nossos comportamentos. Nós também temos que entender que no nosso país existiu uma violência por trás dele, desde o seu momento de criação ou de invenção do Brasil. Muitas dessas armadilhas que são colocadas para grupos de pessoas negras, indígenas e outros grupos considerados minoritários ainda estão existentes. E chega esse momento que acaba sendo mais intenso essa discussão. Mas eu tenho percebido, e graças a Deus isso tem sido muito importante, essa discussão ao longo do tempo, ao longo do ano, para que não fique só aquele assunto que aparece ou na data de 20 de novembro, ou então quando acontece alguma tragédia, algum assassinato, ou então chacina, mas que isso traga a consciência de que nós, seres humanos, formamos uma única raça e que essa raça, a Homo sapiens, ela veio da onde? Ela veio da África. E que essa questão de etnia, tudo é um processo que ao longo de milhões, bilhões de anos assim, acontece essa adaptação da nossa estrutura física diante do meio ambiente em que fomos parar, entendeu? E não que uma pele mais escura, ou mais amarela, ou mais roxa, ela é menos humana. Nós temos que trazer essa consciência negra para tirar essa desumanização, porque a partir do momento que algum grupo acha que aquele grupo é menos humano, o tratamento vai ser menor, ou vai ser um tratamento agressivo, ou um tratamento em que aquele grupo tem que sumir de alguma forma, ou através de uma guerra, ou de alguma forma de extermínio. Então a história está cheia de pessoas que tentaram fazer isso e o horror que isso causou. A consciência negra é uma consciência civilizatória. Nosso país, ele pode ser mais harmônico, ele pode ser mais desenvolvido. Todos nós, todas as etnias, todos os povos possam viver de maneira harmônica e ter a possibilidade de nascer, crescer, estudar, trabalhar, seguir sua religião, seguir sua carreira, seja acadêmica, seja profissional, tudo, porque todos nós podemos contribuir para que a gente consiga ter um Brasil melhor nos próximos anos. E todo esse material, todo esse potencial que a nossa cultura misturada tem, possa nos tornar um país exemplo de harmonia, de desenvolvimento e também um modelo seguido aí por outros países. Tem bastante atividades aí, fui convidado para participar de muitos eventos relacionados à consciência negra. Um beijo! Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe.